Cumprimento a cada um dos irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui com muita alegria, tendo o privilégio de estudarmos sobre o Espírito Santo em nossa revista, né? Intitulada de Conhecendo o Espírito Santo. Graças a Deus, nós já avançamos bastante. Parece que foi ontem que começou a primeira aula e, por incrível que pareça, como o tempo voa, né, meus amados professores? Nós já estamos no estudo de número 7, estudando o Espírito Santo em Cristo. Já vamos aqui para o comentário introdução e vamos dizer que nessa lição nós examinaremos como o Espírito Santo esteve presente em todo o ministério de Jesus, de modo que nós possamos compreender o seu papel na obra da redenção, né? Para entendermos que ele é o executor de todos os propósitos divinos nos seus milimétricos detalhes, né? Então nós temos que entender que o Espírito Santo, junto com o Pai e o Filho, eles atuam em conjunto, não atuam separadamente, porque pela doutrina da apropriação, um realiza a obra do outro, de modo que Pai, Filho e Espírito Santo realizam tudo o que um e o outro pode fazer, né? Então nós não podemos dissociar a obra de Deus da pessoa do Filho e nem da pessoa do Espírito Santo. O Pai é criador, o Filho é criador, o Espírito Santo é criador, o Pai é redentor, Jesus é redentor, o Espírito Santo é redentor. Então o Espírito Santo tem grande participação, né, em tudo aquilo que o Pai faz através do Filho. E o que nós vamos estudar hoje é o Espírito Santo em toda a vida e o ministério de Jesus, e vamos entender que ele é tão autor da graça quanto o Pai e o Filho também são, né? Aqui no tópico 1 diz o Espírito Santo no nascimento de Cristo. Tópico 1.1, do Espírito Santo provém a identidade do Filho de Deus. Irmãos, aqui nós dissemos que o nascimento de Jesus é o evento mais importante da história humana, porque esse nascimento de Jesus, ele divide a história em antes e depois de Cristo. Nós não vemos isso acontecer com o nascimento de Gengis Khan, de Mao Tse Tung, de Maomé, de Allan Kardec, de Buda, né? de muitos outros nomes por aí, mas com Cristo tudo é diferente. A história passa a ser reescrita. Assim como a saída dos filhos de Israel marcava um novo tempo, um novo ano, né? O começo de uma história para Israel, quando eles saem do Egito e eles recebem a lei de Deus. Assim, toda a humanidade também tem o começo de uma nova história com o nascimento de Jesus, porque a lei máxima de Deus agora se faz carne e habita entre nós e nos dá o direito de reencontrarmos com o Pai. Então, os fios do Antigo Testamento agora vão se unir aos do Novo Testamento e tecer para cada um de nós um relato fiel do nascimento do Filho de Deus. As Escrituras profetizaram o nascimento de uma criança que seria o Redentor da humanidade, daquele que viria para derramar o seu sangue, que como cordeiro mudo se ofereceria perante os seus tosquiadores e ofereceria a sua vida sem resistência. E essa pessoa é Jesus. Lá no livro de Isaías, no capítulo 7, versículo de número 14, está escrito que, portanto, o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco, ou seja, esse Deus transcendente agora se torna imanente através do Filho e vem habitar entre nós. Por isso que é chamado de Deus conosco, de Deus entre nós. Porque se nós formos analisar dentro da transcendência de Deus, parece que Deus está distante, porque o homem, pelo pecado, não pode se aproximar de Deus. Mas a melhor maneira de Deus fazer com que isso se torne possível é autorizando, é determinando que seu filho se torne carne para habitar entre nós. Desde quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, em Gênesis 3, capítulo 15, Deus já determina que o descendente da mulher deveria nascer para vencer o diabo. Ele diz, e colocarei inimizade entre ti e a mulher, falando ali a serpente, entre a sua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Imediatamente, quando o homem peca contra Deus,
já está determinado que a solução para o pecado da humanidade é o Cordeiro de Deus, que já foi determinado a sua morte desde a fundação do mundo. Desde quando Adão peca, ali em Gênesis 3,15, já determina que o descendente da mulher deveria nascer e morrer para pisar na cabeça de Satanás, para esmagar a autoridade que o homem pecador, que Adão acabara de dar a Satanás, para que o mundo fosse corrompido, uma vez que o homem peca contra Deus como príncipe regente da humanidade, como representante da humanidade, ele está dando ao diabo a autoridade que Deus havia dado para ele. Por isso é que o mundo jaz no maligno, e é por isso é que Jesus ele vem para ser o Salvador do mundo, para ser o Salvador da humanidade. João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse amor de Deus já é transmitido através do Velho Testamento, de que somente o Filho de Deus, sendo o máximo representante da divindade e da humanidade ao mesmo tempo, é que teria condições de nos salvar. E isso já foi prometido. Isaías, capítulo 9, versículo 6 também, nos diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Em Isaías, no capítulo 11, versículo de número 1, diz que então brotará um ramo do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Né? Então a gente vê que a palavra de Deus já nos anunciava que Cristo seria aquele que viria, né, para nos conceder o perdão dos nossos pecados, aquele que seria prometido nascer de uma virgem, né, para que pudesse então realizar o propósito do Deus transcendente, né, para que ele pudesse se reaproximar de novo à humanidade. Era necessário que nós tivéssemos este contato com o Filho de Deus. E as profecias muito bem relatam desse nascimento. Em Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel, e cuja saída são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha só que interessante. E tu, Belém de Efrata, de ti sairá o que governará Israel, e que ele existe desde a eternidade. Olha só como a Bíblia explica a Bíblia, né? E mais tarde, lá no Novo Testamento, em Lucas 1,35, em Mateus, no capítulo 1, nós vamos ver ali, então, o anjo explicando a Maria, esse anjo Gabriel, que é o anjo mensageiro de Deus, que assiste diante do trono de Deus e que manifesta os planos de Deus para a humanidade em muitos aspectos, né? Confirmando as profecias da palavra de Deus. Ele explica que esta mulher, que é uma virgem, como ela se tornará mãe do Salvador. Ela diz: como posso eu ter um filho se eu nunca conheci homem algum? E o anjo explica para ela: fica tranquila, porque acontecerá assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, pois o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Tópico 1.2. Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Aqui nos diz que os evangelhos revelam que a vida de Jesus na terra começou quando o óvulo de Maria foi fecundado pelo Espírito Santo. Isso é um grande mistério que a Bíblia não nos revela como isso aconteceu. A ciência nos diz que para que uma criança nasça é necessário a participação tanto do gene, tanto do homem quanto da mulher,
da semente do homem implantada no útero, no óvulo da mulher, para que este óvulo seja fecundado por um embrião, por um espermatozoide, para que aquela criança comece a ter a sua concepção intrauterina e depois adquira a sua plena capacidade de ser humano. Mas aqui a Bíblia nos diz que Jesus foi gerado, né, no ventre de Maria sem a participação do plasma seminal de José. E isso, de fato, é extremamente interessante, porque coloca um rompimento na genealogia de Adão. Porque Adão, quando ele peca contra Deus, ele gera filhos para o pecado. E a partir do momento que Cristo vem como homem semelhante a Adão em carne, mesmo sendo Deus em essência e substância, ele se torna um novo cabeça de raça, ele se torna um segundo Adão, né? Ele se torna o autor da vida eterna prometida desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, né? E Romanos no capítulo 8, versículo de número 3, diz que Deus enviou seu Filho em semelhança de carne pecaminosa para que por meio da carne ele condenasse o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. 1 Timóteo 3,16 diz que grande é este mistério, né? Que Deus foi visto em carne, foi justificado no Espírito, foi crido no mundo, visto dos anjos, né? Pregado no mundo e recebido em cima da glória. Quem é esse Deus que se fez carne que o apóstolo Paulo nos fala? É Jesus. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? No princípio era o verbo e o verbo era Deus, né? Ele estava no princípio com Deus e era Deus, né? Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Lá no versículo 14 diz: e vimos a sua glória. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. De modo que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele é o segundo Adão, o segundo cabeça de raça. Adão, quando peca, gera filhos para o pecado. Jesus, quando veio e morre na cruz do Calvário, ele pega esses filhos que foram gerados pelo pecado, derrama sobre eles o seu próprio sangue, eles são purificados, o Espírito Santo regenera a alma deste homem pecador e eles agora se tornam filhos de Deus, né? Então, quando Jesus é gerado do ventre de Maria, que é da descendência de Adão, mas sem a participação do plasma seminal de José, ele se torna ao mesmo tempo filho de Adão e filho de Deus, porque Adão era representante da humanidade. E como Adão peca como representante, somente um outro representante da humanidade é que poderia devolver a comunhão que Adão perdeu por causa da desobediência e por causa do pecado. Então era necessário que Jesus Cristo viesse em carne, e isso se deu pelo milagre do Espírito Santo. Foi Jesus quem fez com que foi o Espírito Santo quem gerou Jesus no ventre de Maria. Tópico 1.3, o verbo se fez carne pelo milagre do Espírito Santo. Segundo T.P. Simmons, esse mesmo Filho que é pré-existente e eterno, ele se fez carne, né, e habitou entre nós. Vimos lá em Miqueias que esse Jesus, esse mesmo Deus que é eterno e é pré-existente, ele já existia desde os tempos eternos. Olha só o que diz: mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que sairá aquele que há de reinar em Israel, né? E cujas saídas, né, são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, esse mesmo Filho que é pré-existente e eterno se fez carne e tomou sobre si um corpo humano. Em Hebreus capítulo 10, versículo de número 5, nos diz que Jesus ele recebe um corpo que é preparado por Deus, onde o Senhor diz: tu és o meu filho, né? Eu hoje te gerei, sacrifícios e ofertas não quiseste, mas corpo me
preparastes aqui, olha, pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes. Não te deleitastes em holocaustos e oblações pelo pecado. Então disse eu, eis-me aqui, no rol do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, um corpo foi preparado para Jesus, que era pré-existente e eterno. E esse corpo era um corpo humano, semelhante ao corpo de Adão, semelhante ao nosso corpo. Então, esse mesmo Jesus, para que ele pudesse nos salvar, ele tinha que se esvaziar da sua glória, sendo Deus, se fazer homem, para que, como homem, ele pudesse morrer na cruz do Calvário, para que, como Deus, ele pudesse nos resgatar de toda a maldição da lei e dos pecados que nós cometemos. Então, Stanley Horton e Vincent Chung dizem que há essas duas naturezas, a natureza humana e divina, subsistindo em uma só pessoa, dá-se o nome de união hipostática, que é a união do ser humano com o que é divino. A união da natureza humana com a natureza divina faz com que Cristo seja o único humano que tem duas naturezas. Ele tem a natureza de Deus e a natureza de homem. Então, nós não podemos negar que Jesus Cristo veio em carne, nós não podemos ignorar o mistério, o milagre, né, do nascimento de Jesus, porque ele de fato veio em carne para se identificar com a humanidade, e isso é chamado de união hipostática. Herbert Spencer diz que a humanidade perfeita de Jesus é o maior milagre de todos os milagres, né? E Stuart Holden também diz que a encarnação é o mais profundo de todos os mistérios e o milagre no qual todos os outros milagres estão ocultos. Aqui então se faz a revelação da natureza triantrópica do Filho de Deus. O Deus Filho, né, que era transcendente, agora se faz imanente para ter contato com a humanidade. Por milagre do Espírito Santo, ele agora se torna Deus homem, mantendo ao mesmo tempo a sua natureza divina, sendo igualmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Então, nós temos que entender este grande milagre, né, que acontece na nossa vida por causa da intervenção direta do Espírito Santo, né? Nós somos filhos de Deus, porque o Filho de Deus se tornou semelhante a nós e morreu por nós para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus novamente. E o que é teantropia? Theos significa Deus, antropo significa homem. Então, a junção da palavra teantropia, né, fala de Deus homem, ou do verdadeiro Deus e do verdadeiro homem. Então, quando nós falamos da natureza teantrópica de Jesus, nós estamos dizendo que Jesus tem uma natureza humana e também uma natureza divina, que ele é 100% Deus e que ele é 100% homem. Não podemos dissociar que essa obra do Espírito Santo é um milagre maravilhoso. Como pode Deus ser Espírito, né? Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, diz que Deus é Espírito. E Jesus, sendo Deus, ele também é Espírito, ele se torna carne para se tornar semelhante a nós, para que nós tivéssemos plena comunhão com Deus e tivéssemos condições de recebermos o perdão dos nossos delitos, né? A promessa do Espírito Santo em Cristo. Vamos ver então que aqui as profecias a respeito do Espírito Santo em Cristo. Agora, já que nós falamos das profecias acerca do nascimento de Jesus, nós vamos ver também as profecias do Espírito Santo operando diretamente na pessoa de Cristo. As Escrituras agora se abrem para desvelar o único nascido sob a lei que tinha a inteira plenitude do Espírito Santo, né? Jesus, ele não recebe o Espírito de Deus de forma limitada, como recebeu alguns homens do Velho Testamento, porque ele é um único homem nascido de mulher que detém toda a plenitude do Espírito Santo desde o seu nascimento. João Batista, ele recebe a unção do Espírito Santo, mas ele não tinha a plenitude do Espírito de Deus como Jesus tinha. Ele era cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento também, mas ele não foi gerado pelo Espírito Santo.
né? Teve o nascimento ali de Isabel, né? A participação de Isabel com o sacerdote Zacarias para que João Batista nascesse. Mas Jesus não, ele é plenamente gerado pelo Espírito Santo e ele tem a plenitude do Espírito Santo habitando nele, de modo que nós podemos dizer que não há ninguém igual a Jesus, né, em termos de plenitude do Espírito, por mais que muitos tivessem uma efusão, uma presença marcante do Espírito Santo em suas vidas, ninguém jamais tem a plenitude do Espírito Santo como Jesus. Lá em João capítulo 3, versículo de número 34, se eu não me engano, diz: aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o seu Espírito por medida, né? O Pai ama ao Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Então a gente vê aqui que o Espírito Santo ele vem de uma maneira plena sobre a vida de Jesus, que ele não vem de modo limitado, ad hoc, aqui e acolá para operar na vida de Jesus. Ele gera Jesus no ventre de Maria e acompanha Jesus em todo o seu ministério, ungindo ele para fazer com que tudo isso fosse possível, né? E isso acontece de fato no âmago, no centro, no cerne da história judaica, pelo simples fato de Jesus ser o Filho de Deus e que é também a porta da sublime graça, o doador da vida eterna. Isaías, sendo profeta, ele nos diz que sobre Cristo repousará o Espírito de Deus, né, em 7 dimensões de poder. Nós vamos ver isso aqui lá no capítulo 1, versículo número de número 2 do livro de Isaías. Deixa eu procurar aqui na Bíblia para ver se é isso mesmo. Capítulo 1, versículo de número 2. Deixa-me ver se é isso. Eu acho que vai ser Isaías 11, 2, né? Isaías 11, 2. É que eu me equivoquei aqui um pouco nesta referência. É aquela referência lá do tronco de Jessé, né? Que das suas raízes um renovo justo frutificaria e repousaria sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Em 7 dimensões de poder, esse Espírito se manifestaria na pessoa de Jesus. Então, quando você, meu professor, for ler esta passagem com seu aluno, corrija esta referência, por favor. Não é Isaías 1:2, mas é Isaías 11, versículo de número 2. No capítulo 42, versículo 1, Deus fala por Isaías que Jesus é o seu servo, a quem ele sustenta, o seu escolhido, em quem a sua alma se compraz. Por quê? Porque Deus colocou sobre ele o seu espírito para que ele promulgasse o direito, a lei aos gentios. Portanto, somente alguém como Jesus teria o Espírito Eterno operando nele, por meio dele, para que triunfasse sobre a escravidão do pecado, sobre as misérias do mundo e para convencer os gentios acerca da bênção da vida eterna. Tópico 2.2, a promessa do Messias ungido pelo Espírito Santo. O profeta Isaías, né, com um olhar deslocado para as dimensões do futuro, vislumbra o momento em que o Messias dirá na sinagoga de Nazaré: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Aqui, por 7 declarações maravilhosas, Isaías explica o propósito da unção do Messias pelo poder do Espírito Santo. Lá em Isaías capítulo 61, nós vemos que está escrito da seguinte forma: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos e a apregoar o ano aceitável do Senhor, né? E a consolar todos os tristes de Sião. Aqui é uma profecia do jubileu. Cristo é o jubileu, o cumprimento do jubileu prometido de Deus. É que as autoridades da nação judaica não cumpriram, né? E o jubileu era um período especial em que todas as terras deveriam ser devolvidas, né? Ao longo
de 70 anos, né? A cada 70 anos era celebrado um novo jubileu, e quando chegasse neste ano, as pessoas que estivessem presas deveriam ter o cancelamento das suas dívidas, deveriam ser perdoadas as suas dívidas, as pessoas que estavam sendo escravas deveriam ser libertas e voltadas para a sua família, as propriedades que haviam sido sequestradas por causa de dívidas deveriam ser devolvidas e remidas ao seu proprietário. E então, quando Jesus diz isso na sinagoga de Nazaré, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para apregoar boas novas aos mansos, a quebrantar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos, e imediatamente os judeus entenderam que ele estava falando do jubileu. Mas espera aí, quem vai nos trazer o jubileu verdadeiro é o Messias. Será porventura esse o Messias que vai nos devolver as posses, que vai nos livrar da escravidão do domínio romano? É esse que veio para redimir Israel, devolver as posses, restituir o vínculo familiar, e para dar descanso ao povo de Deus, conforme o jubileu prometido, era de fato, mas não da forma que Israel entendeu. Jesus ele veio, nesse sentido de nos libertar da escravidão do pecado em todo o seu sentido, tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual, Mas ele vem de fato para cumprir o que nenhum homem, que nenhum líder da nação de Israel conseguiria cumprir, que é de fato morrer na cruz do Calvário para possibilitar que o verdadeiro jubileu acontecesse, que ele pudesse dar a sua vida para redimir de toda a escravidão do pecado, de toda a escravidão legal que havia sido sobreposta pela lei, de nos livrar de toda a carga imposta pela lei e de nos conceder o direito à vida eterna. Tópico 2.3, o batismo de Jesus nas águas e no Espírito Santo. Depois que se completava 30 anos de idade, em que os sacerdotes e levitas eram consagrados à função de sacerdote, Jesus ele é ungido pelo Espírito Santo, ele desce as águas batismais do Jordão, e João Batista, ao ver o Espírito Santo descer sobre ele realmente entende que naquele momento ele estava perante o ungido do Senhor. Então o Espírito Santo desce sobre Jesus no batismo do Jordão para assinalar um cumprimento profético, porque os reis, profetas e sacerdotes eram ungidos por Deus para que tivesse a capacidade de reinar, de governar e de cuidar da vida espiritual do povo. E Jesus, quando ele recebe a unção do Espírito Santo no batismo nas águas ali do Jordão, ele recebe essa tríplice unção, a unção de rei, de profeta e de sacerdote. Por isso é que ele tem condições plenas de nos salvar, porque como rei, ele governa as nossas vidas e nos livra da escravidão do pecado. Como sacerdote, ele se oferece em sacrifício a nós, para nos perdoar de nossos pecados, sendo ele mesmo o sacrifício e a oferta que se oferece a Deus como um sacrifício santo e agradável para nos purificar. E como profeta de Deus, ele veio para cumprir, e para anunciar um ano aceitável de Deus, uma nova esperança para o povo de Deus. Então, é importante que nós tenhamos esse conhecimento, que assim como o Espírito desceu sobre Maria para iniciar a concepção e principiar a sua existência humana, embora ele seja eterno em sua concepção, em sua existência, ele foi concebido no ventre de Maria, recebendo uma natureza humana, e o Espírito Santo desce ali para principiar a sua natureza humana. Da mesma forma, quando ele desce no Jordão sobre Jesus agora, é para ungí-lo e marcar o princípio ativo do seu ministério na terra. Por isso que o Espírito Santo é indissociável da obra de Jesus. Então, nós já falamos do Espírito Santo no nascimento de Jesus, o Espírito Santo na capacitação de Jesus, agora nós vamos falar do Espírito Santo no ministério público de Jesus. Tópico 3, o Espírito Santo no ministério de Cristo. 3.1, o Espírito Santo na tentação. Então, o ministério de Jesus começa quando Jesus ele é ungido pelo Espírito Santo, duplamente, porque ele é ungido nas águas do batismo,
né, simbolizando ali a remissão, né, a purificação dos nossos pecados. Ele se batiza no Jordão para cumprir toda a justiça de Deus, né? Porque a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo, e quando Cristo se batiza no Jordão é para cumprir a justiça da lei, para cumprir o que a Bíblia determina, para que ele depois então seja ungido pelo Espírito Santo e aí começar o seu ministério. Então, logo de início, ele recebe a unção do Espírito Santo e ele já é levado para o deserto para ser tentado, né? Porque como Adão recebe a vida de Deus e Adão é colocado no paraíso de Deus como representante da humanidade, infelizmente no jardim do Éden Adão não passa no teste. E Jesus, assim como o segundo representante, como o segundo Adão, também tinha que ser testado. Ele foi levado não para o paraíso, onde Adão, diante de todo o recurso que ele tinha para se manter fiel a Deus, ele não se manteve. Enquanto o primeiro homem foi tentado num jardim maravilhoso e pecou, esse segundo homem, esse segundo Adão, foi levado para o deserto e resistiu à tentação de Satanás. Mas ele não resistiu por sua própria natureza humana. Ele resistiu porque o Espírito Santo lhe dava força. Foi o Espírito Santo quem capacitou Jesus para resistir à tentação no deserto. Foi pela palavra de Deus, pela espada do Espírito que Jesus conseguiu sobreviver àquela tentação, né? Então, logo de início, nós poderíamos supor que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto e deixou ali sozinho para ser tentado pelo diabo, mas a Bíblia nos mostra que Jesus estava ali sendo fortalecido diariamente pelo Espírito Santo, de modo que ele pôde resistir àquela tentação por causa do poder do seu Espírito, né? Então, foi pela espada do Espírito que Jesus conseguiu combater o maligno, e não foi simplesmente pela sua força humana, pelo seu lado humano, mas foi pelo poder do Espírito que ele conseguiu vencer o maligno. Estevão Ângelo de Souza, ele corrobora essa verdade ao dizer que Lucas descreve o drama da tentação no deserto, dizendo que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Por isso nós entendemos que o Espírito Santo fortaleceu para suportar a tentação no deserto, para que ele pudesse ter condições de, depois de passar por esta provação, se tornar o nosso sumo sacerdote como alguém que sentisse todas as nossas fraquezas, que em tudo foi tentado, mas sem pecar contra Deus, para que ele pudesse passar no teste e ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 3.2, sobre ele estava o Espírito para fazer prodígios. Depois que Jesus ele passa pela tentação do deserto, que ele sai de lá, a Bíblia diz que ele retorna para a Galileia do deserto, né, cheio do poder do Espírito Santo, pleno do poder do Espírito Santo, e ele começa a realizar grandes milagres, de modo que a sua fama corre por todas as terras de Israel em derredor. E lá na sinagoga de Nazaré, ele volta ali naquela cidadezinha e, como um rabino, ele abre as escrituras num texto do profeta Isaías, lá em Isaías 61, e ele diz, inaugurando o seu ministério público, dizendo: hoje mesmo se cumpre esta profecia. Ele estava dizendo aquela profecia de Isaías sobre alguém que teria a plenitude do Espírito para proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, a consolar os tristes de Sião. Se cumpre hoje essa escritura. A partir de hoje, o Messias se revela para vocês. Em seguida, a Bíblia diz que ele saiu por toda a Galileia anunciando o reino de Deus, curando todas as enfermidades entre o povo, de modo que o evangelista Marcos nos diz que toda a cidade, em consequência desta fama, ajunta-se à porta da casa de Pedro, desde a manhã até a tarde, e muitos demônios foram expulsos, muitas pessoas que estavam doentes eram curadas, porque para manifestar ali então o início do ministério público do Filho de Deus. E quando Jesus era acusado ali pelos seus algozes de que estaria expulsando demônios pelo poder de Beelzebu, ele disse: olha, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente o reino de Deus chegou até vocês. Ele quis dizer agora que pelo poder do Espírito Santo, o seu ministério estava inaugurado e o reino de Deus de fato chegou até o povo de Deus, porque o Espírito Santo agora estaria operando através de Jesus. Tópico 3.3, o Espírito Santo esteve em Cristo até o fim da sua jornada. A vida de Jesus na terra foi marcada pela presença e
operação do Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus foi quem realizou todas as coisas que Cristo realizou. Foi ele quem gerou Jesus no ventre de Maria, foi ele que desceu no batismo do Jordão para iniciar o ministério público de Jesus, ungindo-o como profeta, rei e sacerdote. Foi ele quem fez com que Jesus suportasse a cruz, foi ele quem ressuscitou a Jesus dentre os mortos, foi ele, né, que deu mandamentos, né, para que Jesus pudesse transmitir aos seus apóstolos, né? Então o Espírito Santo participa de tudo. Então, Berkoff diz que é importante ter isso em mente, né? Pois se a obra do Espírito Santo for divorciada, dissociada do objetivo da obra do Filho, um falso misticismo fatalmente surgirá como resultado. Ou seja, nós poderíamos dizer que tudo aquilo que Jesus fez, ele fez como um grande entusiasta, né? Como um grande herói, como alguém um ser humano fora do comum, um ser humano maravilhoso que realizou boas obras, né? Seria um misticismo bem falso, né? E nós colocaríamos Jesus à altura de Maomé, de Buda, de Allan Kardec, de Chico Xavier, de muitas outras personalidades por aí. Mas o fato do Espírito Santo ter ungido Jesus para que ele pudesse realizar milagres, ressuscitar mortos, curar enfermos, cegos, surdos, mudos, aleijados, foi uma obra realizada pelo poder do Espírito Santo, né? Lá no livro de Atos, no capítulo 10, versículo de número 38, vai nos mostrar de fato que foi Jesus quem realizou, o Espírito Santo é quem realizou todos os milagres que Jesus realizou, né? Pedro vai dizer o seguinte, olha, em Atos capítulo 10, versículo 36, a palavra que enviou aos seus filhos, né, de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, esse é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, todo o ministério de Jesus aqui, Cornélio ouve da boca de Pedro que tudo aquilo que Jesus realizou, ele realizou depois que ele foi ungido pelo Espírito Santo. Então, ele teve a sua natureza humana gerada por Jesus e ele teve a sua natureza humana capacitada por Jesus quando ele pôde realizar os milagres ali, quando o Espírito Santo, né, melhor dizendo, ele unge Jesus, é que Jesus então tem condições de realizar os milagres que Deus lhe concedeu para ele realizar, né? Então, fica aqui esta aula, acredito que deu para contribuir um pouco. Não fiquem só nessas observações que eu fiz aqui, meu amado professor, mas que você possa procurar mais outras fontes, tem muitos artigos bons da internet, e complementar a sua aula de modo que ela fique mais rica aí para os seus alunos. Então, Deus abençoe e muito obrigado por ter nos ouvido até este momento.